E aí, turma, galera do bem, tudo bem com vocês? Bora para mais uma live de número 96. Hoje eu vou trazer uns insights, alguns pensamentos, algumas ideias desse livro aqui, ó. Livro Comece pelo Porquê. Esse livro aqui é um livro inspirador para quem está buscando a liderança de si mesmo, a liderança, né, de arrastar uma multidão de pessoas. Esse livro aqui é incrível, Comece pelo Porquê. Eu vou falar um pouquinho sobre esse pensamento do comece pelo seu porquê, né? Por que começar do porquê, né? O porquê, tudo tá ligado no propósito de vida, né? E esse livro aqui, ó, ele traz algo que é muito massa. Ele traz um negócio que chama círculo dourado. O que é esse círculo dourado, né? É a questão do porquê, como e o que. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso na live de hoje. Então bora lá. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Sidney, tudo bem? Vou colocar aqui. E aí a gente já vai fazer a live de 1% de hoje. Live de 1% de hoje, eu começo pelo porquê. Esse livro, ele traz grandes inspirações. Porque é um livro que o Simon Sinek é um cara que acabou estudando algumas pessoas e ele percebeu o padrão de algumas empresas e de algumas pessoas se destacarem e de outras não se destacarem. E aí, Gislene, tudo bem? Boa tarde. E ele encontrou esse padrão, ele percebeu que tudo está em volta do quê? De uma coisa, a questão do porquê. As empresas e as pessoas que elas têm um porquê muito claro, elas acabam arrastando multidões. E as empresas que elas só entregam o que elas fazem, elas acabam não arrastando isso. E para a gente perceber que nem algumas empresas como a Harley Davidson, como a Apple, como empresas grandes aí, Starbucks, que essas empresas grandes, elas arrastam por causa que elas levam o porquê na frente. E se a gente for pensar bem lá atrás, teve uma pessoa que foi, acho que foi o maior líder que já existiu hoje, que foi Jesus Cristo, e ele arrastava multidões porque ele levava o porquê na frente, não o quê. Ele não falava o que ele fazia, mas ele falava o porquê ele fazia. E aquilo ali arrastou milhares de multidões. Então esse livro, Comece pelo Porquê, é você trazer o porquê das coisas à frente. Esse livro ele me trouxe uma visão muito clara e uma visão muito diferente, né, das coisas que a gente acaba fazendo, né? E principalmente das coisas que eu fazia durante o dia a dia, né? Essa questão do porquê. Quando a gente faz alguma coisa com um porquê muito forte atrelado, com um porquê muito claro, a gente acaba evitando a procrastinação, acaba evitando aquela falta de consistência, acaba evitando aquele monte de desculpa que a gente conta pra gente mesmo. Então, começar pelo porquê é uma das coisas que mais vai motivar a gente a fazer o que tem que fazer. E ele traz esse negócio do círculo dourado, que são 3 camadas, né? A do núcleo, a primeira camada do núcleo lá, ele fala do porquê, que é a clareza. A segunda camada em volta, ele traz a questão do como, que é a questão da disciplina, que é a questão da capacidade, como a gente faz, né? Como a gente faz as coisas. E aí ele fala da última camada é a camada da consistência, que é o quê? Então ele traz essas 3 camadas de uma forma de como a gente pode gerenciar todas as nossas atitudes. Porque começar pelo porquê, ele traz um pensamento de liderança, mas não para quem tem um cargo de liderança somente, né? A pessoa que tem um cargo na empresa, ela tem que saber liderar. Porque tem uma grande diferença, né, entre chefe e líder, né? O chefe é aquele que empurra a galera. O líder é aquele que inspira as pessoas, né? Aquele que traz as pessoas que traz o melhor de cada pessoa à frente. E aí, Marcão, tudo bem? Então, existe uma grande diferença, né? E ele traz nesse livro essa diferença entre o líder que inspira as pessoas e o chefe que quer empurrar as pessoas, né? Quando você encontra pessoas que se conectam com o mesmo porquê que você tem, as pessoas elas começam a fazer, não por você, mas a fazer por elas. Então, uma das coisas que eu fiquei mais impressionado nesse livro foi essa questão de entender que não é nada sobre a gente, mas é sobre a outra pessoa despertar a vontade e o desejo dela de fazer. A questão de inspirar não é a pessoa ir lá e ter você como um fã, ter você como um famoso, mas é ela importar para dentro dela aquela essência que você tem e a partir daquilo ali acender uma chama que está dentro dela e ela começar a fazer por ela.
Então, começar pelo porquê, quando as pessoas elas se conectam com você, elas estão buscando se conectar com o seu porquê. Você pode reparar, as pessoas que vão se conectar com você, desde seguidores, desde pessoas que estão te acompanhando, são pessoas que perceberam dentro de você uma essência, e ela percebeu que aquela essência é como se fosse uma chama que acende a chama dentro dela, e aí ela começa a se motivar por ela, não por alguém. Você pode perceber que as pessoas que vão se conectar com você são pessoas que têm mais ou menos parecidos os mesmos propósitos de vida que você tem, as mesmas coisas que você acredita, as mesmas crenças, os mesmos comportamentos que tem ou que estão buscando. Então, quando você coloca à frente as coisas que você vai fazer com o porquê seu à frente, é como se você estivesse sendo totalmente vulnerável, se expondo totalmente você, e as pessoas estarem se conectando com aquilo ali, com quem você é. Você pode perceber que a maioria dos líderes, a maioria das empresas, elas inspiram as pessoas porque elas carregam um porquê à frente de qualquer coisa. Vamos pegar um exemplo de grandes empresas. Vou pegar um exemplo da Honda, que é uma empresa de moto, e da Harley, que é uma empresa de moto. A Honda, ela traz na frente dela o que ela faz? Ela faz motos para as pessoas. A Harley, ela traz um efeito de liberdade para dentro das pessoas. São as pessoas que querem vencer o status quo, são as pessoas que querem ser diferenciadas, são as pessoas que estão buscando pela liberdade através da moto. Então as pessoas que têm esses valores fortes, elas vão se conectar muito mais com a Harley do que com a Honda. Você pega tipo de pessoa agora, né? Bill Gates, Steve Jobs, são caras que traziam o porquê à frente. E aí, independente do que eles forem fazer, pelo porquê está à frente, as pessoas se conectam independente do que ele faça, computador, celular, que ele vai ajudar pessoas lá no final da África, que ele vai querer levar saneamento básico, não importa. Só que quando o porquê está muito claro à frente, as pessoas se conectam com isso aí. Então você pode perceber que quando você coloca os seus porquês, e aí a gente está falando de valores, propósito, princípios que estão dentro de você. Quando a gente coloca isso à frente, as pessoas se conectam com isso aí. E aí que tá uma das coisas mais massas que tem, que eu percebi também durante todo esse tempo, né, estudando esse livro e vendo um pouco essa parte de liderança, que vai ter momentos que as pessoas elas acabam se desconectando do seu porquê. Porque são momentos de vidas diferentes. São momentos de vidas diferentes. Aí algumas pessoas elas acabam se desconectando, porque elas estão... Às vezes elas podem ter esquecido do porquê delas e está muito relacionado ao que elas fazem, ou como elas fazem, e aí acaba desconectando, e tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema. Você não precisa ter 1 milhão de pessoas ao seu lado, mas você precisa ter algumas pessoas que estão com você, e essas pessoas vão trazer mais pessoas, essas pessoas vão se conectar com mais pessoas. E isso acaba se tornando uma grande rede. Então, começar pelo porquê, ele me traz alguns ensinamentos que é o quê? Primeiro, eu não consigo mudar ninguém. Não adianta a gente falar assim, eu vou mudar aquela pessoa. A gente não consegue mudar se a pessoa não estiver se permitindo mudar. A mudança é como se fosse uma grande porta. Só que a gente consegue colocar a mão da pessoa na maçaneta, só que a gente não consegue virar a maçaneta por ela. Então a mudança tem que partir de dentro dela. A gente aqui consegue influenciar as outras pessoas, consegue inspirar as outras pessoas. E o que é inspirar? Não é eu manipular, é eu mostrar a minha essência para ela, emprestar os meus óculos para ela poder enxergar uma certa coisa de uma forma diferente. E aí ela toma a iniciativa, isso é inspiração. E isso às vezes é o que falta na maioria das empresas, na maioria dos cargos de liderança. Às vezes as pessoas querem fazer por manipulação, não, você vai fazer senão você vai perder o emprego, você tem que fazer senão eu vou te dar uma advertência, tem que fazer porque eu tô falando que tem que fazer, eu sou mais velho aqui e é assim que tem que fazer. E aí o que acontece? A maioria das pessoas não fazem. Porque se elas não entenderem o porquê que elas têm que fazer, elas podem até fazer 1 ou 2 vezes, mas não vai ser consistente. A questão da leitura que as pessoas me perguntam, nossa, como que você consegue ler os livros e tal? Porque eu entendi o porquê, eu entendi o propósito por trás da leitura. Que a leitura pode ser e é, para mim, uma grande fonte de transformação, de mudança de mentalidade e comportamento. Então, quando eu entendi isso, a leitura passou de ser algo pesado como algo mais fácil, passou a ser uma inspiração, a leitura passou uma inspiração.
Então entenda que a gente não consegue mudar ninguém, a gente consegue inspirar as pessoas, a gente consegue emprestar os nossos óculos para ela enxergar aqui de uma forma diferente. Uma outra coisa que esse livro me trouxe de grande aprendizado foi que não é o que eu falo, mas são o que eu faço, são as minhas atitudes. Isso eu percebi também na maioria dos grandes líderes que é o quê? Às vezes não é o que as pessoas falam, mas às vezes é o que elas fazem, na maioria das vezes é o que elas fazem. Às vezes a gente pode estar até falando uma coisa, mas a gente está fazendo uma forma diferente, o corpo fala. O corpo, as expressões falam. Então, se a gente não tiver em comum acordo o nosso propósito com aquilo que a gente faz, vai chegar uma hora que vai ficar diferente, não vai bater a linguagem. Então, não é o que eu falo, mas é o que eu faço. Isso é uma das coisas que mais inspira as pessoas. Eu estava vendo umas recordações desse ano e como foi. Eu lembro que acho que foi em abril, eu coloquei ontem nos stories, em abril meu filho ele pegou um livro para ler. E foi e foi uma hora que, tipo assim, eu não tava forçando nada. Eu não tava forçando ele a ler, não tava fazendo nada. Ele foi lá, ele se inspirou. Ele vê eu lendo, ele foi lá e pegou um livro e começou a ler. E foi uma das coisas mais mágicas que eu vi, assim, eu até registrei, porque foi algo incrível. Porque não é mais eu falando, você tem que fazer, você tem que fazer. Ele sentiu que ele tinha que fazer. Então isso é uma grande diferença. E por último, a questão do círculo dourado, né? Do porquê, do como e do quê. Não é que o porquê é mais importante do que eu faço. Um resumo bem claro do porquê, ou do sucesso, né? Porque sucesso é diferente de uma pessoa para outra. O sucesso é eu acordar todos os dias em uma busca incansável de buscar o meu porquê para mim fazer o que eu preciso fazer. É eu buscar o que eu preciso fazer através do meu porquê. Então não é que uma coisa é mais importante que a outra. As três coisas são importantes. Porque se eu só tenho um porquê, eu só acabo me sendo um sonhador. Se eu só tenho como, eu só sou uma pessoa que faz, mas eu nunca alcanço nenhum objetivo. Se eu sou uma pessoa do quê, eu sou uma pessoa que tem consistência. Mas se eu não tenho um porquê muito claro daquilo que eu vou fazer, eu não consigo sustentar aquilo. Então esse círculo dourado que ele fala aqui é como se fosse 3 níveis, que eu tenho que ter os 3 níveis. Mas principalmente o mais forte é o porquê. Porque o porquê é o que vai fazer eu fazer o que eu preciso fazer. E aí eu vou alcançar os meus resultados através do como, através das minhas capacidades, através da disciplina. A disciplina de eu fazer todos os dias, que aí se torna consistência. Então esse livro é muito massa, super indico esse livro para você ler, principalmente agora no começo de 2022, para dar aquela abrida na mente. E tudo que você for fazer hoje, de verdade, traz o porquê à frente. Porque é o porquê, na falta de motivação um dia, é esse porquê que vai te fazer continuar. Na falta de como você fazer aquilo ali, tipo, nossa, às vezes eu não sei como fazer isso aí. O seu porquê vai te trazer uma clareza para você pensar em alguma forma, alguma coisa para você desenvolver e começar a fazer aquilo. Então tudo que você for fazer hoje, traz esse porquê à frente. Porque as pessoas vão se conectar nesse porquê aí. E todo mundo tem um porquê aí dentro, todo mundo tem um porquê. É aquele negócio, por que eu levanto todos os dias para fazer o que eu faço? É essa a pergunta que ele tem que se fazer. Por que eu levanto todos os dias para fazer o que eu faço? E é isso aí que vai te motivar todos os dias. No meu caso aqui é os livros. No meu caso aqui é a leitura. O meu porquê, eu acredito que é algo muito maior ainda do que eu possa ver. Eu acredito que é algo muito maior ainda do que estão os meus olhos. Mas eu já tenho uma antevisão de tudo isso aí. Que a leitura realmente ela pode proporcionar algo incrível na vida de uma pessoa. Top, Rodrigo, que massa. Leia esse livro, depois você me conta. Muito massa esse livro. É um livro para liderança. Não só para quem trabalha com liderança. Eu acho que esse livro devia ter em todas as empresas. Deviam dar quando a pessoa é promovida. Mas principalmente aquela liderança interna. Aquela liderança de cada um, sabe? Eu liderar eu mesmo. Porque a primeira liderança é a nossa. Antes de liderar alguém, a gente precisa liderar a gente mesmo. Tá bom? Galera, a live de hoje foi essa. Né? A gente tá chegando na reta final em 96. E começa pelo porquê. Coloca o porquê à frente aí que vai ser muito massa, tá bom? Então, ó, beijão no seu coração. Vou deixar a live salva lá, deixa seu comentário que fez sentido pra você, tá bom? Valeu!